Tudo bom, pessoal? Vídeo novo aqui no canal, hoje falando um pouco sobre responsabilidade tributária. Vocês já devem ter estudado, mas nunca é bom repetir, que em direito tributário nós temos o Instituto da Sujeição Passiva. O que é a sujeição passiva? São os indivíduos, os sujeitos, que se submetem ao dever de pagamento do tributo. Essa sujeição passiva, ela pode se dividir em dois elementos. Ela pode tanto ser representada pela figura do contribuinte, que é aquele que pratica diretamente o fato gerador, como pelo responsável tributário, que é aquele sujeito que, ainda que não pratique o fato gerador, que não seja ele que praticou o fato, ele será responsável pelo pagamento, porque ele tem uma ligação indireta, uma ligação de proximidade. Então vejam só, para ter um exemplo claro de responsável tributário. Lá no âmbito das contribuições para o custeio da Seguridade Social, o contribuinte é o trabalhador. Então eu, quando vou dar aula num cursinho, eu sou contribuinte individual. Então eu sou o contribuinte, incido sobre aquela atividade, quem pratica o fato gerador sou eu. Mas a legislação tributária, ela determina que o curso que eu dou aula retenha um percentual do valor que vai me pagar a título de contribuição para o custeio da Seguridade Social, de contribuição previdenciária. Nesse caso, ainda que eu seja o contribuinte, ele será o responsável. Logo, se ele não recolher, eu fico exonerado da obrigação, aquele tempo vai contar para mim, e ele que vai ter que pagar o valor da contribuição. Beleza? Então deu para entender bem? Tranquilo. Uma das figuras de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário é a chamada responsabilidade de terceiros, que é uma transferência de responsabilidade do contribuinte para o sujeito passivo, para o responsável. Então, na responsabilidade de terceiros, há uma transferência. A responsabilidade, o dever de pagar o tributo, ele nasce originariamente para o contribuinte e, posteriormente, ele é transferido para o responsável tributário. Em que hipóteses? Nas hipóteses do artigo 134 do Código Tributário Nacional e do artigo 135 do Código Tributário. Basicamente, na hipótese de abuso de confiança, a chamada teoria ultra vires, no artigo 135, e falta de zelo na administração dos bens do contribuinte. É por isso que lá no artigo 134, ele vai enumerar uma responsabilidade, aqueles sujeitos que são responsáveis. Então, vejam, na hipótese do artigo 134, eu transfiro dos filhos menores para os pais a responsabilidade, do tutelado ou do curatelado para o tutor ou curador, da empresa, da sociedade para o administrador, do espólio para o inventariante, da massa falida para o administrador judicial, dos envolvidos num ato notarial para o notário e da sociedade para os sócios na hipótese de liquidação. O que o artigo 134 nos fala? Ele fala que na hipótese em que houver omissão por parte do responsável, ele vai responder pelos atos. Então aqui eu tenho uma hipótese de responsabilidade subsidiária. O que eu tenho é o quê? A responsabilidade nasceu para o contribuinte, mas aquele responsável ele tinha que intervir naquela situação e ele se omitiu nos seus deveres e, em virtude da sua omissão, o tributo não foi pago. Então vejam, por exemplo, lá na figura do espólio. O espólio, imaginemos um espólio que seja proprietário de vários imóveis. A renda desses imóveis demanda a incidência de imposto de renda. O espólio mesmo, como uma universalidade de fato, ele é contribuinte do imposto de renda. Nesse caso, o espólio é contribuinte. Se o inventariante se omite nos seus deveres e não recolhe os impostos, nesse caso a responsabilidade se transfere do espólio para o inventariante. Por que se diz que a responsabilidade das pessoas mencionadas no artigo 134 ela é subsidiária? Porque não basta
a existência de infração de dever ou de intervenção pessoal. É indispensável que exista também a insuficiência patrimonial do contribuinte. Então, lá na hipótese do artigo 134, eu tenho duas situações que são necessárias. A omissão, a infração de dever ou omissão, mais a insuficiência patrimonial. Se o espólio tem bens para pagar o imposto de renda, eu não vou transferir essa responsabilidade para o inventariante. Beleza? Só que além disso, além da responsabilidade subsidiária do artigo 134, eu tenho também a hipótese de responsabilidade tributária do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que ele vai dizer que além das pessoas indicadas no artigo 134, os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica, eles respondem pessoalmente. No 135, eu excluo o contribuinte e quem responde somente são as pessoas mencionadas no 134 ou os diretores, gerentes ou representantes. Nesse caso, somente vai incidir a responsabilidade se for comprovado, vejam, lá no 134 eu preciso de omissão. Aqui, no 135, eu tenho que comprovar abuso de direito ou desrespeito à figura da lei. Eu tenho que comprovar ou que aquele diretor, administrador ou sócio-gerente, que ele usou de meios fraudulentos para não pagar o imposto. E aí eu tiro a responsabilidade da sociedade e passo a responsabilidade diretamente ao sócio, ao diretor ou ao administrador. Tá? Lembrando duas situações. A primeira, que é importantíssima, é a súmula 430 do STJ, que ela vai dizer que o simples inadimplemento da obrigação tributária não tem o condão de gerar responsabilidade para o sócio-gerente. O que essa súmula quer nos dizer? Ela quer dizer que o simples não pagamento do tributo sem fraude não gera responsabilidade do sócio administrador. Tem que ter, além do débito, eu tenho que ter o abuso de direito e a fraude à lei, que não seja o pagamento, por exemplo, emissão de notas frias, sonegação de informações à administração tributária. Além disso, como se trata de responsabilidade subjetiva, essa responsabilidade ela é limitada ao período em que o sócio integrou a sociedade. A jurisprudência do STJ, há bastante tempo, ela tem equiparado ao abuso de poder, ao abuso das formas, o encerramento irregular da pessoa jurídica. Nesses casos, tem uma súmula, que é a súmula 435, que diz que, comprovada que presume-se dissolvida irregularmente a sociedade, a empresa que deixou de funcionar no endereço declarado para a autoridade fiscal. Nesses casos, se o oficial de justiça comparece na empresa e verifica que esta se encerrou irregularmente, não está instalada naquele endereço que ela declarou à administração, se presume uma fraude à lei, uma violação à lei, e com isso é possível a transferência da responsabilidade tributária. Para encerrar a nossa aula em relação a isso, tinha uma divergência na jurisprudência se era necessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lá do artigo 135 do Código de Processo Civil, para o redirecionamento da execução na hipótese de encerramento irregular. Mas, há pouquíssimo tempo, semana passada, em metade de fevereiro de 2019, o STJ entendeu que, como se trata de um simples redirecionamento e essa responsabilidade já está prevista em lei, não há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo simplesmente ser requerido o redirecionamento e cabendo ao diretor sócio-gerente discutir a sua responsabilidade em sede de embargos à execução, já que, como essa matéria demanda instrução probatória, ela não cabe exceção de pré-executividade, inclusive a julgamento repetitivo do STJ nesse sentido. Pessoal, continuem seguindo o canal. Quem gostou, dá o seu joinha aí, compartilhem o vídeo, isso aumenta o alcance e facilita com que nós possamos produzir mais vídeos toda semana. Também me sigam no Instagram, @prof_.
Rogério_Cunha para dicas diárias de direito tributário. Pessoal, um abração e até o próximo vídeo.